Chamo-me João Carlos Lopes, nasci em Torres Novas, sempre vivi em Torres Novas, praticamente. Trabalho na área de cultura da Câmara de Torres Novas e tenho-me interessado por alguns temas da história e da cultura do Concelho de Torres Novas. Falando muito brevemente, depois podíamos falar todos sobre o tema que propõe, a importância das coletividades imediatamente antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, aqui em Torres Novas. Eu começaria por dizer que aqui em Torres Novas há um facto interessante, é que as coletividades que existiam no tempo mais antigo e que noutras terras, em alguns casos, permaneceram durante décadas e se aguentaram, digamos, com coletividades, com associações de alguma capacidade de mobilização das pessoas para agir coletivamente. Aqui em Torres Novas houve uma espécie de um apagão daquilo que existia no princípio do século. Havia Tunas, havia um Ateneu Cultural, havia o primeiro Orfeão torrejano, o Teatro União. Portanto, houve uma série de coletividades pequenas, umas maiores, outras menores, mas que depois da Primeira República, imediatamente a seguir, essas coletividades acabaram por se extinguir, por acabar. Menos a banda operária torrejana, que já vinha do século XIX, atravessou uma série de dificuldades, uma série de mudanças e foi fazendo um percurso muito difícil, muito atribulado, mas às portas do 25 de Abril estava a funcionar, funcionava e tocava, lograva aí os principais acontecimentos que se davam aqui na vila. Tirando a banda operária, que vinha desse historial mais antigo, as outras coletividades acabam por nascer todas muito se fala assim num tempo longo da história, acabam por nascer todas muito próximo do 25 de Abril. Todas ali, final dos anos 50, ou mesmo na década, princípios de 60. O Rancho Folclórico de 58, o Rancho Folclórico de Torres Novas. Depois, logo a seguir, o Clube de Campismo, que vem com uma herança de um núcleo mais antigo, o Arraiar da Aurora, enfim, e que dá sequência a esse núcleo campista. O Cineclube de Torres Novas, também na década de 60, e aquela que talvez fosse mais emblemática, que tivesse mais expressão, o próprio Coral Fidelis, nascido ainda nos anos 50, meados dos anos 50, mas tudo isto era muito recente. Às portas do 25 de Abril, as coletividades tinham todas poucos anos, estavam todas quase na infância. Umas agrupavam as pessoas, juntavam as pessoas de modo a dar coisas que as pessoas não tinham em casa. É preciso dizer que nos anos 60, portanto, Torres Novas era uma pequena vila, a maior parte das pessoas não teria televisão, em muitos bairros não havia cafés, e, portanto, as coletividades eram sítios onde as pessoas iam porque as coletividades lhe davam alguma coisa. Informação, cultura, convívio, notícias acerca do mundo, convívio com pessoas diferentes e outras coletividades. Caso da banda operária, caso do Coral Fidelis, tinha um papel ainda mais importante no sentido de dar às pessoas algum tipo de instrução. No caso, aprendiam música, aprendiam a tocar, no caso da banda, aprendiam a cantar, no caso do coral, que ainda não tinha naquela altura instrumentos, nem tinha o conservatório, era simplesmente um coro, mas as pessoas podiam aprender as técnicas de canto e ser cantores de coro. Portanto, era esta perspectiva que as coletividades tinham de juntar pessoas, quando a única coisa que havia eram cafés, tabernas, não havia atividade cultural das câmaras, como vocês estão habituados a ver hoje. Hoje tem o Cinema Teatro Virgínia, que tem uma programação cultural que traz cá os artistas todos do país e alguns do mundo. Tem televisões, tem uma série de informação, para não falar de internet, e naquela altura era um mundo completamente diferente. Era um mundo em que se tinha que sair de casa e falar com outras pessoas para saber alguma coisa acerca do próprio mundo. E, portanto, as coletividades tinham essa função social. Depois, é preciso dizer, vocês são de História,
já aprenderam um bocado a interpretar que as sociedades se movem por tendências, por linhas de força, quer sociais, quer políticas. Portanto, e as coletividades de Torres Novas, nesta altura, antes de 25 de Abril, é evidente que também se situavam num contexto social e político daquele tempo. E, portanto, também expressavam um bocado aquilo que se passava no país. No caso concreto, aqui em Torres Novas, Torres Novas era uma terra que tinha largas tradições de oposição à ditadura. Portanto, reparem que nós estamos a falar numa altura em que estávamos há mais de 40 anos numa ditadura, proibia livre associação, proibia jornais que não fossem lidos para censurar antecipadamente, proibia reuniões, enfim. E, portanto, estas coletividades muitas vezes eram uma maneira de furar um bocadinho de cerco que o regime fazia às pessoas. E eram um bocadinho um espaço de liberdade subreptícios que as pessoas tinham para poder expressar-se, ouvir e conversar e trocar uns livros e uns discos que alguém trazia de Paris, que cá estavam proibidos, exerciam esse papel. Mas, como eu estava a dizer, Torres Novas tinha tido, sempre teve, nesta altura, já tinha um largo historial de resistência à ditadura. Portanto, neste caso, havia um partido, o Partido Comunista, que tinha uma força muito grande em Torres Novas, porque Torres Novas era um meio operário muito grande. Fábrica de fiação e tecidos, a Costa Negra, as fundições, António Alves. Torres Novas era uma concentração, era uma vila que concentrava milhares de operários. E, portanto, tendo um meio operário muito forte, havia aqui uma expressão forte da oposição ao regime. E, portanto, esse sentimento de oposição, as pessoas que de alguma forma estavam ligadas a essas lutas que levaram à prisão de dezenas de torrejanos, é bom que se saiba, essas pessoas também estavam algumas ligadas às próprias coletividades e influenciavam as coletividades para desempenhar um papel mais político, através das suas iniciativas, fazendo coisas mais arrojadas, mais fora da caixa, mais a afrontar mais aquilo que o regime deixava que se falasse e não se falasse. E uma dessas coletividades, por Elfidelis, também foi uma atividade que, a certa altura, também se notou um bocadinho esta tentativa, através dos repertórios escolhidos, há referências da polícia política, situações em que o coral cantou determinadas músicas, de autores que estavam proibidos, etc. Mas gostava de dizer que estas pessoas tentavam influenciar através das atividades culturais que faziam, tentavam influenciar o pensamento das pessoas, as outras, levando-nos a pensar que havia outro mundo, que havia outra forma de viver, que havia coisas que nós portugueses não conhecíamos, e para além do Grau Fidelis, o Cineclube fez um bocado esse papel. O Cineclube tinha uma influência muito grande de gente ligada mesmo à oposição da luta. Militantes, alguns comunistas, outros sem serem comunistas, socialistas, que já havia alguns, e que eram claramente pessoas da oposição ao regime. E que através das iniciativas do Cineclube faziam feiras do livro, procurando trazer livros que não apareciam nas livrarias, fazendo ciclos de cinema com filmes que não apareciam nos circuitos comerciais, fazendo debates, fazendo palestras, fazendo exposições de fotografia ou qualquer outra coisa, mas que havia sempre uma maneira de tentar mostrar mais algo que aquilo que as pessoas estavam habituadas a poder ver, a poder saber. E o Cineclube teve esse papel, foi a coletividade que corporizou, digamos, a resistência cultural, se podemos chamar assim, ao regime da ditadura em Torres Novas. Cumpriu esse papel histórico. Foi o Cineclube que cumpriu esse papel. De uma forma muito acesa, os dirigentes do Cineclube eram vigiados, alguns foram presos. Houve uma altura em que a direção do Cineclube foi quase toda presa, em meados dos anos 60. É preciso dizer que as pessoas, para serem dos corpos sociais das coletividades, as coletividades tinham que apresentar, faziam eleições internas, e tinham que apresentar as listas ao Governo Civil, e o Governo Civil tinha que autorizar aquelas pessoas. Às vezes não autorizava.
uma vez o cineclube, deixado autor do cineclube, praticamente não tinha direção, porque aquela que tinha sido eleita tinha sido todo arriscado. Não estavam autorizados e, portanto, aquilo funcionava assim como uma comissão de apoio à direção, porque os diretores não podiam exercer a função de diretores por causa da repressão que o regime fazia sobre as pessoas, sobretudo se elas eram ligadas à oposição. Este movimento das coletividades antes do 25 de Abril, volto um bocadinho atrás para falar, já falei em algumas delas, na banda, no cineclube, no campismo. O clube de campismo, exerceu um papel importante, sobretudo no intercâmbio dos jovens torrejanos com juventudes de outros pontos do país, porque havia acampamentos nacionais, onde os jovens que raramente saíam todos novos. Eu, quando fui para a faculdade, a autoestrada acabava na Vila Franca. A gente, para chegar a Lisboa, numa caminhonete dos escolares, demorava 4 horas e meia. Estamos num mundo... Acabava em Vila Franca a partir de Lisboa. A partir de Lisboa, claro. A partir de todos. Sim. Começava na Portela de Sacavém, passado 20 km, Vila Franca, acabava. O resto não havia. Portanto, o país era assim. Era um país lento, um país onde as coisas se moviam com muito devagar, com muita demora. E, portanto, era tudo muito mais difícil que hoje. E, portanto, o campismo, ao menos, permitia que os jovens praticantes do campismo fossem a acampamentos nacionais e convivessem com outros jovens de outros pontos do país, que de outra maneira não era possível. Porque isso das férias também não era uma coisa daquele tempo. Ir para férias, com a família, para o Algarve, não era assim uma coisa como é hoje, não é? Pouca gente ia, e portanto, sair de terra onde a gente estava era sempre uma coisa extraordinária e não aquilo que é habitual hoje. E por falar nisto, por falar em contactos com outras pessoas e outros modos de vida, houve aqui uma coletividade que o Rancho dos Camponeses de Riacho, pela sua qualidade, porque desde cedo começou a ser reconhecido como um rancho com qualidade no âmbito do folclore, quer regional, quer do próprio país, e começou a ser convidado para ir a festivais ao estrangeiro. Antes de 25 de Abril, foram tocar ao estádio do Real Madrid, Santiago Bernabéu, mega festival para o... E, portanto, permitiu a essas pessoas que faziam parte do rancho viajar para países, conhecer outras sociedades, outras culturas, coisa que nós não podíamos fazer. O Fernando está aqui, o vosso professor sabe, nós, até aos 18 anos, para sairmos para a Espanha ou para outro país qualquer, tínhamos que ir pedir uma licença militar. Não podíamos sair para a Espanha assim com o bilhete de identidade ou o passaporte. Tínhamos que ir pedir uma licença militar, a Abrantes, no quartel. E, portanto, era com muita dificuldade que se saía para o estrangeiro. Uma mulher não podia sair para o estrangeiro, só autorização de marido. Nem podia fazer outras coisas, só autorização de marido. E, portanto, o resto folclórico de Riacho foi, neste aspecto, foi assim um ponto de fuga que aquelas pessoas que faziam parte dele, felizmente tiveram e puderam conhecer países como a Alemanha, a Suíça, a França, quando andaram, e viram outras realidades que nós, jovens que aqui estávamos, não podíamos conhecer de modo nenhum, porque a televisão só tinha um canal, branco, que não dava de modo nenhum a imagem daquilo que o mundo era. E nesta altura, final dos anos 60, vésperas do 25 de Abril, o mundo estava-se a mover uma cidade fantástica, aconteciam revoltas juvenis em toda a Europa, havia a Revolução Hippie, o Festival de Woodstock, o Maio de 68, a ida do homem à Lua em 69, quer dizer, mas a Guerra do Vietnã, e isso tudo eram realidades que não eram mostradas aos portugueses. Os portugueses sabiam quando iam ao estrangeiro. Podiam comprar discos dos Beatles quando algum tinha a sorte de ir à Inglaterra comprar, porque nem todos chegavam cá. É verdade que os Beatles foram proibidos. Aquele empresário Saldanha, monumental, penso que Vasco Lagarde, quis trazer os Beatles e não foi autorizado a virem cá a Portugal. Portanto,
o regime tinha medo de tudo o que era, tudo o que pudesse estar ligado a movimentos juvenis, à juventude, à contestação da juventude, porque tinha medo que essa contestação que a juventude em toda a Europa fazia nesses países, não ao regime, porque nesses países havia liberdade, mas faziam contestação ao modo de vida que já então a Europa tinha. O regime tinha medo que isso contaminasse a juventude portuguesa. E não podia contaminar porque a juventude portuguesa tinha que estar livre para participar numa guerra colonial sem contestar. Portanto, havia essa grande força que o regime, para conter tudo que pudesse contaminar a nossa juventude desses movimentos e dessas tendências modernas da juventude europeia que apareciam aqui com o cabelo grande, com brincos, e dizer make peace not love, make love not war. Portanto, o regime tinha medo disso tudo. Pouco antes do 25 de Abril, Lisboa estava cheia de cartazes enormes, que era uma autêntica campanha de terror. O nosso professor lembra-se disso, que dizia a droga, a loucura, a morte. Porque começava a aparecer em Portugal alguns pequenos, enfim, hábitos de consumo de estupefacientes, coisas quase brincadeiras, mas aquilo era, o regime considerava tão perigoso esse tipo de coisas que fez logo uma campanha enorme, enfim, conter qualquer coisa que se pudesse passar nesse âmbito de consumo de drogas. E essa teve as cadeias académicas, sim, fortíssimas. Fortíssimo, em Portugal. As universidades já eram um bocado esses sinais que vinham dos. Portanto, para culminar esta parte relacionada com a importância das atividades antes do 25 de Abril, queria-vos só falar num episódio que foi, a certa altura, por volta de 70, uma série delas, entre os quais o Cineclube, Clube, obviamente, Coral, Campismo, bombeiros, já com um bocadinho com esse intuito de abanar politicamente a cena local, criar uma coisa chamada Movimento Intercoletividades, MIC, que era uma coisa que aparentemente era pacífica, que era reunir as coletividades todas num conjunto e fazer iniciativas comuns. Portanto, cada um continuava a fazer as suas coisas, mas depois havia algumas coisas que eram feitas em comum por esse movimento que agrupava as coletividades. E uma das grandes iniciativas que esse MIC, Movimento Intercoletividades, fez foi exatamente um grande encontro de jovens na Quinta de Sergião, que agrupou várias centenas de jovens e que foi logo uma coisa que foi completamente escrutinada pela polícia política. Teve lá um agente que reportou tudo o que se passou, quem falou, o que é que disse, etc. Portanto, estão a ver que o papel das coletividades era um papel importante do ponto de vista social, cívico, cultural, mas também político. E o regime estava atento a isso e vigiava as coletividades e os seus dirigentes e a sua atividade. Quando acontece o 25 de Abril, na primeira manifestação que há aqui no dia 27, passado 2 dias, em que reúne milhares de pessoas em Torres Novas, foi a maior manifestação, o maior ajuntamento humano que se fez até hoje nesta terra. Houve logo, por exemplo, o Coral Fidélias, que foi daqueles que também apareceram no primeiro ano, assim, com cartazes e tal. Mas houve já lá estavam também no dia 27 de maio, o Corpo teve o seu primeiro, 27 de abril, o Corpo teve o seu primeiro concerto depois do 25 de abril. Sim. Eu estava lá e foi onde é que foi o concerto? Foi em Torres Vedras. Bom. E portanto, o 25 de abril, depois a 27 fomos a 27 fomos a Torres Vedras para um concerto. Nem sabíamos se ia ocorrer. E então ontem se contou esse episódio, eu estava com pouquíssima gente na sala. Foi a primeira vez que eu cantei com o coral. De qualquer modo, essa manifestação de 27, as coletividades todas novas, aquelas que estavam
ativas, colaboraram em peso com as organizações políticas muito velhas, a CDE, que já existia, uma coisa chamada CDE, quando havia um fingimento de eleições, a CDE apareceu logo e, portanto, reuniu logo uma série de vontades e as coletividades apareceram à força nessa primeira manifestação, que foi no dia 27 de abril de 74, que culminou depois num sabe-se maiores, enfim, foram as duas enormes, porque esta 27 veio muita gente de fora, de Santarém, Piazza. E essa do 1º de maio foi já uma manifestação já festiva, já alegre, já aí realmente com o coral, com os seus cartazes, Fidelis está com a revolução, o povo, a manifestar essa adesão do movimento associativo à liberdade e à democracia. A seguir ao 25 de Abril, nesse período, nesses anos mais imediatos, foi de facto o Cineclube e o Coral Fidelis, foram as duas coletividades que mantiveram uma ação, digamos, mais, como diria, mais viva, mais militante, mais comungante com os valores da democracia e da liberdade que tinham nascido. O Cineclube teve um dos períodos áureos, que era o 25 de Abril, também, e o Coral Fidelis também podemos dizer que viveu festivamente esses anos após 25 de Abril e colaborou nessa festa da liberdade. Houve depois um fenómeno, não cabe aqui agora na nossa conversa, porque ela está extensiva a este núcleo de associações, mas a seguir ao 25 de Abril explodiu logo uma componente também do movimento associativo fortíssima, que essa sim teve força, meios, capacidade para mudar um pouco a vida das pessoas. Foram as comissões de moradores. As comissões de moradores nasceram, as pessoas de um bairro, de uma rua, juntavam-se informalmente, formavam uma comissão de moradores e a partir daí exigiam, juntavam-se, pediam, faziam trabalhos em conjunto, arranjavam uma rua, faziam coisas incríveis, fundavam uma escola, atenção, exigiam esgotos, exigiam água, não havia, portanto, lutavam por condições concretas de vida. Não deixa de ser uma parte importante do movimento associativo falar nisso, porque foi mesmo imediato. Vocês, os que são daqui, conhecem uma instituição chamada Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta, que tem uma coisa incrível hoje, e a União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, um clube desportivo. Ora, essas duas coisas gigantescas que existem hoje, nasceram exatamente de uma comissão de moradores da Zona Alta, que teve uma atividade tão intensa que, passado pouco tempo, de 25 de Abril, exigiu uma escola na Zona Alta da cidade, não havia, e teve lá uma escola, onde está agora a GNR, creches, etc., e aquilo tiveram uma capacidade tão grande de reivindicar, de exigir, de querer coisas, que aquela comissão, a certa altura, teve que desdobrar em duas coisas. Uma para formar um clube desportivo, a União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, e outra para cuidar da parte social, do apoio às pessoas, que deu origem ao Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta. Portanto, estão a ver como é que uma comissão, de facto, das pessoas se juntarem num bairro e formarem uma comissão de moradores, foi uma semente tão forte e tão generosa que deu depois a realidades que nós hoje conhecemos e que estão aí. Mas tudo isso teve uma história, tudo isso teve um gênese muito forte e tudo isso teve a ver com o contexto social e político concreto. Não nasceu de nada. E se não fosse o 25 de Abril, não existia. Exatamente, se não fosse o 25 de Abril, não existia.